Um mundo misterioso, um tanto desconhecido, criaturas que já não existem, pessoas que viveram centenas de anos, supostos gigantes que andavam sobre a Terra em uma era que desperta a curiosidade de muitos. É claro que estamos falando da era pré-diluviana. A Bíblia registra o período antediluviano nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com o texto bíblico, na era pré-diluviana, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Mas como era a vida das pessoas naquela época? O que elas faziam? O que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? Isso é exatamente o que estaremos discutindo a partir de agora neste vídeo. Obviamente, a primeira família antediluviana foi a família de Adão. Depois de serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como sabemos, o primeiro filho do primeiro casal foi Caim. Mas Caim também foi o primeiro assassino do mundo antediluviano. Ele brutalmente matou Abel, seu próprio irmão. Após seu terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caim deu o nome a esta cidade em homenagem a seu primeiro filho, Enoque. Esta cidade antediluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia. Ao contrário do que afirmam teorias extrabíblicas, a Escritura explica claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem experimente uma espécie de evolução intelectual ao adquirir conhecimento e desenvolver novas tecnologias, não houve processo evolutivo como espécie, como argumentado por algumas teses científicas. Isso fica muito claro quando olhamos para os relatos bíblicos do período antediluviano. Como mencionado, Caim foi o primeiro ser humano a nascer na Terra e já estava desenvolvido o suficiente para construir uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções, com Jabal, Jubal e Tubal-Caim. A sociedade antediluviana aprendeu a viver em tendas, criar rebanhos de gado, desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e forjar ferramentas através do trabalho com cobre e ferro. Mais tarde, no tempo de Noé, a Bíblia mostra como ele já tinha a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, de acordo com as instruções divinas. Portanto, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre este período, fica claro que houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo antediluviano. Muitas pessoas se perguntam sobre a duração do período pré-diluviano, mas a Bíblia permanece silenciosa sobre essa questão. No entanto, numerosos estudiosos sugerem que o período desde a criação do mundo até o dilúvio pode ter sido mais longo do que o resto da história bíblica. Foram feitas tentativas para datar esse período, mas todas se mostraram inconclusivas. Na verdade, a única fonte que fornece alguma informação cronológica sobre o período pré-diluviano é a lista genealógica em Gênesis capítulo 5. No entanto, é improvável que alguém possa estabelecer datas exatas a partir desse registro, simplesmente porque esse não é o seu propósito pretendido. As genealogias bíblicas estão mais preocupadas em estabelecer linhagens do que em definir dados cronológicos. A Bíblia também diz que no período antediluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. É verdade que alguns intérpretes argumentam que isso significava uma mistura entre seres espirituais e humanos. Em outras palavras, supostos anjos caídos tiveram relações com mulheres na Terra. Mas a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que melhor se encaixa no texto bíblico é que essa mistura foi uma degeneração humana promovida por relações entre pessoas piedosas e ímpias, de modo que rapidamente a impiedade prevaleceu e caracterizou toda a civilização. Isso significa que naquele tempo, a linhagem piedosa de Sete era o ramo da humanidade que preservava o conhecimento de Deus. Mas com o tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, e a depravação espiritual atingiu um limite intolerável. Naquela época, havia nefilins na terra. Alguns estudiosos argumentam que os nefilins eram gigantes nascidos da mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens,
Mas muitos outros estudiosos do Antigo Testamento acreditam que é mais provável que os Nefilins fossem homens poderosos e de grande renome na antiguidade, e que exerciam domínio através de atos de tirania, aumentando ainda mais a medida do pecado da humanidade. No entanto, no período antediluviano, também havia pessoas que eram verdadeiramente comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir, que continuou a ser lembrado como um exemplo de fé, até mesmo nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro que tinha uma relação tão próxima com Deus que foi levado a não ver a morte. Finalmente, foi naquele período que Noé também nasceu, cresceu e se desenvolveu como um homem. Mas nos últimos anos do período antediluviano, Noé foi a rara exceção de uma pessoa que continuou a temer o Senhor. A Bíblia diz que sua família foi a única poupada quando a paciência de Deus encontrou a depravação geral daquela civilização intolerável. E assim, o período antediluviano terminou com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. A situação estava tão complicada, a maldade estava em um nível tão alto, que o escritor bíblico registra o descontentamento de Deus com a humanidade através da figura do arrependimento, dizendo que Deus se arrependeu de criar o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 3 e verso 6, registra o fim da história antediluviana, afirmando o seguinte: pelas mesmas águas, também o mundo daquela época foi inundado e destruído. Mas tudo o que aconteceu naquela época serve como um aviso para nós. Isso ocorre porque o Senhor Jesus Cristo ele mesmo disse que nos últimos dias da era presente, o estilo de vida pré-diluviano se repetirá. Todos viverão de acordo com sua própria vontade, seus próprios desejos, festejando, celebrando, se relacionando, mas todos estarão muito ocupados para o chamado ao arrependimento de Deus. Então, assim como aconteceu com a geração antediluviana, as pessoas só voltarão à razão quando o juízo de Deus for derramado, sem a oportunidade para que ninguém se arrependa. De fato, Jesus ilustrou esse momento dizendo que assim como no mundo pré-diluviano, os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, nos últimos dias, os não arrependidos também serão levados deste mundo pelo juízo de Deus. Portanto, este é um chamado urgente à humanidade. A Bíblia não pinta um quadro do mundo antediluviano para satisfazer nossa curiosidade sobre os tempos antigos, mas como um lembrete severo de que um estilo de vida caracterizado por ignorar os padrões de Deus e se entregar ao pecado, inevitavelmente levará ao juízo divino. Os paralelos entre o mundo antediluviano e nossa era atual devem nos servir de aviso. Este é o momento de voltarmos nossa atenção para Deus, nos arrependermos de nossos pecados e buscar sua graça e perdão. Em conclusão, o mundo pré-diluviano foi um período único na história humana, marcado por um significativo desenvolvimento tecnológico e cultural, mas também caracterizado por uma grande pecaminosidade e rebelião contra Deus. No final, ele serviu como um forte aviso para as futuras gerações. Seu fim súbito em um dilúvio catastrófico ilustra a gravidade do juízo divino e a urgência do arrependimento humano. Portanto, é crucial que permaneçamos alerta e preparados, vivendo nossas vidas em obediência a Deus e aguardando o retorno de Cristo.